E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui, olha, no nosso estudo do bom e velho português, tá? Agora a gente vai para esse tema aqui também, que é muito importante, tanto diretamente, tá? Cai diretamente em questão preposição, mas também indiretamente é mais importante ainda. É fundamental, cara. Isso aqui vai te ajudar em vários tópicos, beleza? Dentre eles ali, olha, para saber o que é um objeto indireto da oração, por exemplo, tá? Dentre muitos outros tópicos que a preposição é comum. Ela é a base para muitas outras partes da gramática. Então dê uma extrema atenção aqui, perfeito? Bom, sem enrolação, como sempre aí no nosso curso, olha, a gente vai vir para a teoria, vou pontuar ali cirurgicamente aquilo que é mais importante. No final, a gente faz questão de fixação, como sempre, tá? É muito importante fazer a questão, então não pule ela. Tá gostando do curso grátis aí, cara? Me motive a produzir cada vez mais aulas, mais cursos diferentes. Comente aí, avalie o curso, tá? Isso aí é fundamental. Comenta lá na rede social que eu reposto, beleza? O que tá achando aí do nosso curso e tá te ajudando aí na aprovação. Preposição é uma dessas 10 classes de palavras que, novamente, você tem que estar na ponta da língua e é muito importante na língua portuguesa, pois estabelece uma relação entre as palavras. Olha aqui a definição de preposição. Ela relaciona palavras, ela liga palavras ali. Em contrapartida, daqui a pouco, tá? A gente vai estudar conjunção. Ela liga orações, liga frases, digamos assim. Depois a gente vai ver isso com calma. Então, o que você percebe com isso que eu acabei de falar? Que preposição e conjunção têm essa função de ligar coisas. Entretanto, a conjunção liga orações, a preposição liga palavras, tá? Para ter mais coerência ali dentro da frase. A gente vai ver tudo isso com calma no exemplo, que é onde funciona melhor. Vamos abordar todos os aspectos essenciais sobre preposição, né? Desde sua definição até outros detalhes acerca de seu uso. E aí, o que é uma preposição? A gente já viu, tá? Acabei de te passar aí a definição básica. Preposição é uma classe de palavra invariável que conecta dois termos, subordinando um ao outro para estabelecer uma relação de sentido, para ter mais coesão, coerência. Ela não possui significado próprio, mas é fundamental para transmitir uma ideia. Temos a preposiçãozinha de o e o é, de. Essa aqui, olha. Preposição, tá? Isso aqui é uma preposição. Ela não tem significado de. E aí? Se a gente falar casa, que é o substantivo, a gente sabe o que é. Opa, casa é um lugar que as pessoas moram. Ok. E o de? Não tem significado. É uma preposição. A função dela é ligar palavras, tá? Da mesma forma que tem a preposição para também, tá? Não tem significado, mas tem essa função de ligar palavras. Bom, e vindo aqui no exemplo, olha, a garota foi ao cinema. Passo a passo aí você já sabe, achou o verbo. Quem foi? A garota é sujeito, tá? Aqui é um substantivo, aqui é um artigo, aqui é um verbo. E essa palavra aqui, Miguel? É uma preposição mais um artigo, tá? Depois a gente vai estudar regência, que nada mais é do que saber qual preposição que vem depois do verbo. No caso aqui, olha, tem o verbo ir, quem vai a algum lugar, então esse primeiro a é uma preposição. E esse o é um artigo que está relacionado aqui, olha, ao nome masculino, o cinema. No caso aqui, juntou uma preposição mais um artigo, perfeito? Ao cinema. Cinema é um nome. Relação estabelecida da preposição ao, com o verbo aqui, tá? Mais cinema, justamente como eu expliquei. Depois vai ficar mais claro. Por quê? Desse tópico que eu tô te passando aqui, cara, tá atrelado preposição, tá atrelado regência verbal, tá? Que é justamente saber qual preposição tá aqui em seguida. Por exemplo, o verbo obedecer, que obedece a alguém, tá? Eu obedeço a, mas o de o pai vira ao. Quem obedece ao pai. Ficaria dessa maneira aqui, certo? Sendo um dos as aqui preposição e o artigo. Por quê? O verbo obedecer pediu essa preposiçãozinha aqui, tá? Novamente, na segunda passada vai ficar mais fácil o português. Vários verbos têm suas regências, ou seja, tem qual preposição é a correta para usar na frente dele. Depois a gente vai ver isso com calma. Nesse primeiro momento, preposição classe invariável, liga palavras, é o que você tem que saber, tá? E neste caso aqui, olha, a preposição está aqui, é o a, tá? O azinho aqui é uma preposição.
Da mesma forma que, se eu colocar um novo exemplo, olha, deixa eu colocar um exemplo melhor, mais simples aqui. Comprei pão para você. O verbo comprar tem o eu aqui que está subentendido, tá? Eu comprei pão para você. Neste caso, o para é uma preposição. Eu lembro, tá, das preposições, você ainda vai vê-las ali, as essenciais e as acidentais. Aqui temos uma preposiçãozinha que ligou, fez essa conexão entre as palavras. Por quê? Se a gente tira a preposição aqui, olha, comprei pão você, perdeu a coerência, a coesão, tá? Então, para isso que entra a preposição. Comprei pão para você. Coloquei essa preposiçãozinha, conectou tudo aí. É justamente esse o sentido da preposição, cara. O que eu quero que você saia sabendo desse primeiro tópico? Definição dela aqui, que é classe invariável também, entender onde ela está na oração aqui, tá? Depois, fazendo mais análises morfológicas, vai ficar mais fácil sempre identificar a preposiçãozinha. Perfeito? Neste caso, temos um fenômeno de contração, que é nesse caso acima aqui, tá? Uau, é uma contração, que nada mais é do que a junção de uma preposição e o artigo que eu acabei de te falar. Então, olha que legal, aqui tem várias contrações que podem acontecer. O A mais O vira ao. Fui ao cinema. De onde que é esse fui aí, Miguel? Esse azinho. Esse azinho é a preposição que o verbo fui precisa. Quem vai, vai a algum lugar. No caso aqui, o mercado quer dizer, né? Eu li cinema. E se for plural, vira aos. Dirigi-me aos alunos. Quem se dirige a alguém. A quem? Os alunos. E esse A mais A aí, olha, se for a palavra feminina aqui, os alunos, por exemplo. Aí a gente entra na crase, pode ver que tá tudo interligado, cara. Depois que você passar por crase e voltar aqui, de novo em preposição, você vai achar isso aqui super fácil. Vai ficar claríssimo na sua mente. Olha só, cheguei. Quem chega, chega a algum lugar, tá? Então, cheguei a mais a palavra feminina aqui na frente, ó, que precisa de um artigo, a escola. Então, a mais a, crasear, tá aqui, tá? Então, é justamente isso aí que se torna crase, perfeito? Depois a gente vai ter aula específica disso. Não precisa parar muito tempo aqui para tentar aprender não, tá? Se for plural, vira a mesma coisa, o as aqui craseado. Lembrando que todos os verbos aqui, olha, esses primeiros pedem uma preposição a. Mas e aqui embaixo? O de mais o o. Quem vem, vem de algum lugar, concorda? Sim. Quem vem, vem de. E aqui o de cinema. Olha só, o de cinema. Aí vira de mais o do. Ou seja, uma preposição mais um artigo, tá? Da mesma forma, se for plural, gosto dos livros. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De mais a vira da mesma coisa. Sair, quem sai, sai de algum lugar. No caso aqui, a festa feminino. Então, sair da festa. Tranquilo, não é? Isso aqui, cara, é bom você ir pegando. Só que, claro, não foca aqui em crase, porque depois a gente vai ter aula específica. Não foca em regência, tá? Que é justamente para saber aqui, olha, sair, se é sair de, se é cheguei a, tá? Isso aí é regência verbal. Depois a gente vai ter aula disso também. Mas pelo menos entenda como que funciona esse tópico aqui, perfeito? Tem o em também, olha. Quem está, está em algum lugar. No caso aqui, o escritório. Então, em mais o vira no. O plural também, tranquilo. Em mais as vira nas. Quem pensa, pensa em alguma coisa, concorda? E no caso aqui, as possibilidades. Então, em mais as vira nas. Tranquilo? Pega só esse basicão aí por enquanto, que já está de bom tamanho, tá? Porque depois a gente vai ter temas que vão complementar essa aula aqui, perfeito? Veremos mais detalhes sobre isso em regência e crase, claro, tá? Não posso deixar de falar da boa e velha crase, que também mencionaremos posteriormente. Certo? Aqui embaixo, olha, aqui acho que até cortou, né? Mas deixei aqui, veremos mais detalhes sobre isso em regência e crase. Em classificação das preposições, a gente vai ver isso aqui, olha, que é legal. Aqui que você vai saber quais palavras são preposição, tá? Quais palavras são preposições. Bom, enquanto isso, vou complementando sempre nosso material aqui, tá? Melhorando ele, arrumando, ajustando algumas coisas para ficar simplesmente redondinho. Esses PDFs aqui valem ouro.
As preposições podem ser classificadas de acordo com sua forma e uso. Temos as preposições essenciais e temos também as acidentais, dois tipos. Olha o nome aqui, essencial, cara. Ela sempre é preposição, são palavras que desempenham exclusivamente o papel de preposição. Essas palavras aqui, olha, sempre são preposição, tá? Sempre que você vê ela ali na frase, é preposição. Ponto final. Entretanto, as preposições acidentais, elas vêm de outras classes de palavras. É outra classe de palavra, cara, que pode se tornar uma preposição, tá? Dependendo do contexto ali. Vindo aqui na primeira, tem a lista dessas preposições. Isso aqui tem que memorizar. Não tem como. O a, o ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tudo isso é preposição essencial, tem que estar na ponta da língua, tá? Para saber identificar ele na oração. Para isso, eu deixei isso aqui, olha. Criei algumas músicas autorais, tá? Só clicar aqui, dá para ouvir de graça. Tem uma musiquinha sobre isso aqui que dá para você ficar ouvindo ali, cara, sei lá, na academia, correndo na rua ali, que rapidão você fixa isso aqui. Coloquei justamente uma música porque isso tem que memorizar. Vai facilitar demais seu português, tá? Aqui embaixo, olha, eu coloquei um exemplo de preposição. Ele mora em São Paulo. Novamente, adentrando em regência aqui só um pouquinho para você ver, olha. Quem mora, mora em, tá? Não é mora a, mora de, mora para. Quem mora, mora em. Então, neste caso, a gente usa esta preposição aqui, por causa da regência do verbo. Depois a gente vai ter aula sobre isso aí, tá? Como estava falando, temos também as preposições acidentais, que vêm de outras classes de palavras, tá? E aqui tem alguns exemplos. Afora, como, durante, exceto, mediante, tá? Isso aqui é conjunção, cara. Então, se tornou, dependendo do contexto, preposição, beleza? Ele agiu como um herói, por exemplo, tá? Mas não tem por que decorar isso aqui, porque depende do contexto, depende da classe gramatical que vai se tornar uma preposição. Agora aqui tem que estar na ponta da língua, perfeito? Principais funções das preposições. Isso que é legal. Bom, as preposições aí, olha, pode exercer a função de lugar. Isso aqui é interessante a gente ver com o sentido da oração aqui por um todo, tá? Como essa oraçãozinha aqui embaixo, olha, o livro está sobre a mesa. Olha o sobre aqui. Preposiçãozinha. A relação da oração, o livro está na mesa, é lugar ali, tá? Mais ou menos semelhante ao advérbio, perfeito? Então, fica com esses bizus aí que não tem erro, não. Cadê a... Espera aí que eu quero passar uma coisa aqui, olha. Conjunção, essencial, tá? O sobre que a gente viu ali. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse espaçamento aqui para ficar melhor pra gente. Acho que depois em off aqui eu formato isso para ficar mais... para nossa aula fluir melhor. A preposição pode ter essa relação de tempo também, cara. Olha só, chegarei após o almoço. Se perguntar aqui, essa preposição tem função de quê? Você olha, chegarei após o almoço, opa, tem essa relaçãozinha de tempo, tá? Aí você coloca, essa preposição é temporal, por exemplo. Porém, esse tópico não é o mais comum do mundo, tá? Perguntando a função da preposição. Geralmente vai te dar uma oração aqui e te perguntar em que classe morfológica essa palavra se encaixa. Aí você tem que fazer a análise de tudo aqui bonitinho, saber o que é preposição, verbo, o que é uma preposição. Saber que aqui é um pronome, um verbo e aqui é uma preposição, tá? Por exemplo, aqui é um pouquinho menos comum, mas a gente tem que saber porque é a base também do português. A preposição tem essa relação de causa também, olha. Ele foi elogiado por sua dedicação. Ele foi elogiado por causa da dedicação, tá? Então tem essa relação de causa. Ela também pode ter relação de modo. Estudou com afinco, estudou desse modo também, tá? Então já fica os bizus aí. Pode ter essa relação de finalidade. É um pouquinho semelhante à conjunção, que a gente vai ver depois. Mas a preposição liga palavras, a conjunção liga orações. Ela treinou muito para vencer, ou seja, ela treinou muito com a finalidade de vencer, tá? Então pode ter essa relação de finalidade. Pode ter essa relação também de companhia. Saiu com os amigos. Olha aqui, saiu com a companhia deles.
Tranquilo? Sim. Então quero ver. Vamos fazer algumas questõezinhas rápidas aqui para fixar, olha. E primeiro você pausa, responde aí e a gente vê se está correto ou não está correto, perfeito? A primeira aqui, olha. A preposição é uma palavra, é uma classe de palavra invariável que liga dois termos e possui significado próprio. E aí, certo ou errado? Errado, tá? Tá quase tudo certo, só que o final aqui tá errado. Ela é uma classe de palavra invariável, isso aqui é bom saber sempre, tá? As classes de palavras invariáveis, ela liga dois termos? Verdade também, liga palavras. Tem significado próprio? Não, cara. Se eu colocar aqui, olha, um para, e aí? O que que é isso? Significa o quê? Nada, é uma preposição, tá? A segunda. Na frase "a garota foi ao cinema", a preposição "ao" estabelece relação entre o verbo ir e o substantivo cinema. Certo ou errado? Certíssimo, tá? Tá conectando esses tópicos ali, perfeito. Sem segredo. Ao é um exemplo de contração, ou seja, junção de preposição com artigo, com perdas de letras. Com perda de letras aqui tornei errado, tá? Aqui tá errado por causa dessa parte. Mas sim, é uma contração, contraiu essas duas palavras, conjunção de preposição e um artigo, perfeito, com perda de letras, não, cara. As letras estão ali ainda, ó, o A e o O, tá? Eu acho que no gabarito, na resposta tá errado, depois vou corrigir lá. Temos a próxima aqui, palavras como o a, o de, o em, o com. É preposição essencial? E diz aí, o a, de, em e com. Tá certo aqui, não tá? Vamos confirmar aqui? Opa, vamos confirmar? Olha o a, o de aqui que tá pedindo. Qual que foi a outra? As outras duas ela também tem, tá? O em e o com. Olha aqui, o em e o, cadê o com e o com? Todos aqui, tá? São preposições essenciais. Fica atento, não demole aí, perfeito? Que é certo. E a última aqui, olha, a palavra como, quando tem uma relação entre termos, pode funcionar como preposição acidental. Perfeito também, tá? Aqui não tem segredo. O como pode ser outra classe gramatical. Nesse caso, pode funcionar também, que é o que está pedindo ali, como preposição, tá? E a 3 aqui, olha, tá certo aqui, mas no caso é errado, tá? Errado, com perda de letras? Não, sem perda de letras, que é o que tá ali em cima. Deixa eu ver se eu pus certo ou pus errado. É sem perda de letras, tá? Então é isso mesmo. Pegamos aqui um tópico importante, mas ainda não acabou, tá? Isso aqui é a parte básica de preposição. A gente ainda vai ver outros tópicos. Lembrando, o tópico que mais cai tá ali embaixo também, que é a locução prepositiva. A gente vai ver, tá? O tópico em relação à preposição. Até a próxima aula.